Você já parou para pensar que um dos países mais fascinantes e influentes do mundo, com uma economia poderosa e uma cultura conhecida globalmente, pode estar enfrentando uma crise que ameaça seu futuro? Pois é, estamos falando do Japão, esse país que conta com quase 126 milhões de habitantes e ocupa o terceiro lugar na economia mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, está passando por uma situação surpreendente e preocupante. O Japão possui uma população extremamente densa e urbanizada, com uma das maiores metrópoles do planeta na região de Tóquio, onde vivem mais pessoas do que em todo o Canadá. Ainda assim, algo alarmante está acontecendo. Hoje o Japão é considerado uma sociedade superenvelhecida, com mais de um quarto da população acima dos 65 anos. Neste vídeo vamos explorar em detalhes por que o Japão, mesmo sendo um dos países mais avançados em robótica, automóveis e eletrônica, enfrenta uma baixa taxa de natalidade e a resistência à imigração, resultando em uma população cada vez menor e envelhecida. Vamos contar o que está por trás desse cenário e por que ele pode representar um grande desafio para o país, então já senta o dedo no like e se inscreva no canal para não perder nenhuma curiosidade fascinante como essa. Bora lá! Experimente entender o porquê de tudo isso e quais são os futuros possíveis para o Japão. Poderíamos citar alguns fatores de por que as pessoas vivem tanto nesse país, como décadas de paz e prosperidade após a Segunda Guerra Mundial, aquele Japão maravilhoso dos anos 70, 80 e até 90, algumas das tecnologias médicas mais avançadas do mundo, além de nutrição e alimentação saudável em comparação com países ocidentais. Tudo isso levou a uma situação muito única, onde existem mais de 2 milhões de pessoas no Japão com mais de 90 anos e mais de 880 mil pessoas com mais de 100 anos. Isso é algo bastante incrível, pois os japoneses representam menos de 2% da população mundial, mas, entre os humanos que ainda estão vivos e têm mais de 100 anos, quase 20% são japoneses. Viver tanto tempo em um país assim não é necessariamente um problema. Na verdade, ter muitos idosos no Japão deveria ser um grande sinal de tremendo sucesso, pois mostra que o país é saudável, pacífico e próspero o suficiente para permitir que tantas pessoas vivam tanto tempo. No entanto, quando isso é combinado com outro problema no Japão, uma taxa de natalidade muito baixa, tantos idosos começam a se tornar algo bastante problemático. Esse outro problema é que as pessoas, de forma geral, não estão tendo mais filhos no Japão. Como em muitos outros países industrializados, houve uma transição de uma sociedade que vive da agricultura para uma que vive da tecnologia. A taxa de natalidade no Japão explodiu durante aquele processo e atingiu um pico na década de 1920. Naquela época, em média, cada casal japonês tinha 5 filhos e a população do Japão aumentou muito. Em 1945, após a triste Segunda Guerra Mundial, o Japão encerrou mais de 8 anos de guerra contínua contra praticamente o resto do mundo. Isso resultou em cerca de 3 milhões de japoneses a menos, o que representava 4% da população pré-guerra. Naquela época as mulheres japonesas ainda tinham, em média, 4 filhos, enquanto a expectativa de vida para qualquer pessoa nascida no Japão era de apenas 52 anos, muito mais jovem que os 85 anos de hoje. Após a década de 50, essa média de 4 filhos, que anteriormente era 5, começou a diminuir. Na década de 60, apenas 10 anos depois, as mulheres japonesas tinham em média apenas 2 filhos. Depois dos anos 70 a média passou a ser de menos de 2 filhos, o que significa que os nascimentos no Japão ficaram abaixo do nível necessário para manter a população. A taxa de fertilidade japonesa atingiu seu mínimo histórico quando caiu para uma média de apenas 1 ou 2 filhos por mulher, e desde então mal se recuperou. Ainda hoje essa média é só um pouco mais de 1 a 4 filhos. Tudo isso junto significa que a população japonesa atingiu o maior número de todos os tempos, mas continua em declínio. Atualmente a população do Japão é de aproximadamente 2,4 milhões de pessoas e a situação está piorando rapidamente. Se continuar da mesma forma que hoje, em 2060, a população do Japão será de apenas 87 milhões de pessoas. Ou seja, em menos de 20 anos, o Japão poderá perder um terço de sua população. Então, uma questão crucial é: por que os japoneses estão tendo tão poucas crianças? Existem vários fatores, mas um grande problema é que os jovens no Japão enfrentaram muita insegurança em relação ao emprego. O Japão pode parecer um país perfeito, rico e maravilhoso,
mas a verdade é que quase 40%, ou quase metade de toda a força de trabalho japonesa, são funcionários irregulares. Isso significa que trabalham apenas em empregos temporários, meio período ou como conhecidos em alguns países, como freelancers. Esses jovens ganham metade do dinheiro que os trabalhadores da mesma idade em empregos comuns ganham. Para tornar essa situação ainda pior, 1 em cada 10 trabalhadores japoneses trabalha mais de 60 horas por semana. Os japoneses trabalham demais. Em mais de 9.000 empresas japonesas, há funcionários que trabalham até mais de 80 horas extras por mês. A maioria dos funcionários sequer aceita metade do tempo de descanso recomendado, e 3 em cada 10 nem sequer tiram férias a que têm direito. Muitos homens e mulheres japonesas se sentem sobrecarregados e estão tão cansados que deixam de se preocupar com relacionamentos ou começar uma família. Isso leva ao próximo ponto. Um estudo realizado em 2015 descobriu que 1 em cada 10 adultos japoneses, aproximadamente 30% de homens e mulheres, relatou não ter nenhuma experiência em relacionamentos, e muito menos em sexo. O fato de a população estar trazendo tantos problemas inesperados, alguns dos quais podemos analisar aqui, atualmente, para cada 5 trabalhadores no Japão, há 2 idosos que já estão além da idade de aposentadoria. Para sustentar esses idosos, espera-se que o Japão gaste mais de 28% de toda a renda do país até meados de 2025. Inevitavelmente esse problema só ficará cada vez pior, até 2060, espera-se que esse número chegue a 4 idosos para cada 5 trabalhadores, e quase metade da população japonesa será composta por pessoas idosas. E olha só, o governo terá que gastar ainda mais em saúde e bem-estar, mas será muito difícil sustentar esses custos. À medida que a população idosa no Japão aumenta, os custos necessários para sustentá-los também aumentam. Ao mesmo tempo, como as pessoas não têm filhos, a população jovem de trabalhadores solteiros está escassa. Portanto, o governo não terá impostos ou receitas suficientes para manter esse sistema. E não terá outra opção a não ser continuar pedindo mais dinheiro emprestado para outros países, ou mesmo imprimir dinheiro que não existe, o que acabaria com a economia. Esse problema não é algo do futuro, ele já acontece hoje. A situação já se tornou tão grave que a dívida atual do Japão ultrapassa os 13 bilhões de dólares, o que representa mais que o dobro da riqueza total do país. Inevitavelmente o governo está fechando cada vez mais escolas para crianças e substituindo-as por casas para idosos. Talvez a resposta para todos esses problemas enfrentados pelo Japão seja uma imigração, mas o país não parece disposto a aceitá-la. Já temos o exemplo de vários países europeus, assim como os Estados Unidos e o Canadá, que praticamente resolveram suas taxas de natalidade em declínio incentivando a imigração e trazendo jovens em idade produtiva para seus territórios. Porém o Japão tem resistido a essa opção. Atualmente apenas cerca de 2% da população japonesa é composta por imigrantes, o que representa uma porcentagem menor entre os países mais desenvolvidos do mundo. O Japão é um conjunto de ilhas isoladas, separadas pelo oceano do restante da Ásia. Ao longo dos séculos, os governantes japoneses aproveitaram esse isolamento para proibir completamente a entrada de estrangeiros, como ocorreu durante os séculos X e XVI, e também do século XVII até o século XIX. Ao contrário de outros países desenvolvidos, o Japão é, basicamente, uma espécie de Estado único e não tem um histórico de imigração vinda do exterior. Como resultado dessa pouca imigração ao longo do tempo, o Japão é hoje o 6º país menos diversificado do mundo, com quase 98% de sua população composta por japoneses. Há uma recepção entre a população japonesa de que a abertura para uma imigração em grande escala possa mudar permanentemente a cultura do país, afetando sua identidade única, mas talvez, em algumas décadas, o Japão não tenha outra escolha. Um estudo da ONU, prolongado em 2000, revelou que, para o país manter a sua relação entre trabalhadores e aposentados, teria que aumentar a idade de aposentadoria para 77 anos ou permitir a imigração de mais de 17 milhões de trabalhadores. Essa pode ser uma escolha que o Japão não poderá evitar. E assim encerramos essa viagem explorando os desafios e mudanças que o Japão enfrentará. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar descobrindo curiosidades e histórias fascinantes de diferentes culturas ao redor do mundo, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Agora me conte nossos comentários. Como você imagina o futuro do Japão? Vou adorar saber sua opinião.
Obrigado por assistir. Até a próxima viagem.